Boa noite. Boa noite. Hoje nós iremos falar um pouco dos lutos. Boa noite, Dicilene. Boa noite. A natureza do luto. Hoje o nosso assunto vai ser sobre a natureza do luto. Como é que ela acontece? O que é validado e o que não pode ser validado em relação aos lutos, né? Existem os lutos que são socialmente negados e existem os lutos que estão dentro do que a sociedade impõe como regras, tá? Então, nós vamos ver o que são perdas não autorizadas, tá? São perdas que não são perdas sociais, quer dizer, elas não estão associadas a um luto não autorizado. É como se a sociedade ela não reconhecesse esse luto e não sendo esse luto validado socialmente, então ele não tem uma importância social. E o que são esses lutos, né? Por exemplo, um aborto, uma perda gestacional. Esse luto ele é um luto socialmente negado. São aquelas em que a sociedade trata como não perdas. São lutos não autorizados, quer dizer, são perdas socialmente não expressadas, tá? E que a pessoa ela tem muita dificuldade em verbalizar esses lutos. Por exemplo, o suicídio, a morte por AIDS, a morte de um amante, porque você não vai poder expressar os seus sentimentos, você enquanto amante, tá? A morte de um agressor. Então, esses são exemplos de lutos que socialmente eles são negados. Sendo negados, eles não são autorizados. Então, na nossa sociedade, existe esses tipos de natureza onde os lutos eles são classificados, né? Dentro da nossa sociedade. Por exemplo, a perda de um animal pode ser o fim de uma relação, de uma amizade muito profunda. Isso são lutos socialmente negados. Diante desse luto, qual seria a nossa intervenção enquanto terapeuta do luto, enquanto tanatólogo, né? É ajudar o enlutado a falar sobre essas perdas, sobre os seus sentimentos, os seus pensamentos acerca da morte. Eu diria que seria um processo de acolhimento dentro do set analítico, onde essa pessoa pudesse verbalizar aquilo que está sentindo, sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de sentimento de culpa, sem nenhum tipo de julgamento, porque no suicídio, por exemplo, a pessoa ela se questiona por que meu filho se matou? Por que meu marido se matou? Por que meu enteado fez isso? Então, existe um sentimento de culpa dentro desses processos.
E o tanatólogo ele tem que ter essa habilidade de ajudar essa pessoa enlutada a falar, a verbalizar, a jogar para fora esses sentimentos, esses pensamentos. Então, isso seria uma das nossas maiores intervenções. Uma outra coisa que ela é muito discutida, né, que eu pesquisei muito, sobre os laços continuados. Existem pesquisadores, né, que eles falam muito sobre os laços continuados. O que seria esses laços continuados? É um tipo de luto continuado, onde a pessoa se apega à pessoa, ao falecido, né, a pessoa morta, que são mantidos uns laços com essa pessoa. Tem pessoas que passam até ver e conversar com o seu enlutado, com a pessoa morta. E isso foi até comprovado cientificamente que isso pode acontecer, tá? Isso é uma pesquisa nova, onde se observa, né, que no grupo de viúvos, em estudos, né, eles sentem a presença dos seus entes queridos por muitos anos pós-morte. Então, esses laços continuados, eles foram pesquisados, tá? E eles foram estudados e foram verificados cientificamente que isso pode acontecer. Tanto que eles criticam, esses pesquisadores, a teoria freudiana sobre a questão da morte. Essa pesquisa ela foi feita em Harvard e eles fizeram uma pesquisa sobre o luto infantil, onde se identifica conexões contínuas com seus progenitores falecidos, dentre um número muito grande de crianças, tá? E para esses pesquisadores, eles colocam que essas experiências, elas são positivas. Já para outros, eles dizem que não, tá bom? Esse anjo bem aqui que eu coloquei é o anjo da morte. Aí, cada um dentro do seu self, do seu inconsciente, né, imagina o seu anjo da morte. Esse daqui é o meu, viu, meu povo? Dentre os teóricos, nós temos o Klass, o Silverman e o Nicoman, que essa pesquisa é de 1996, onde eles criticam a visão tradicional freudiana clássica de que o luto saudável é aquele que desfaz o apego com o falecido. Eles mostraram que muitas pessoas saudáveis podem manter laços internos com os seus mortos e que podem também ser adaptativos e saudáveis, tá? Então, foi uma pesquisa e essa pesquisa ela comprova que nem todas as pessoas que mantêm esses vínculos, tá? Elas
têm algum tipo de transtorno. Não são considerados transtornos, nem alucinações, nem processos alucinativos, não. Eles são considerados laços contínuos. Como ele é um estudo novo, ele não foi adotado por muitos estudiosos do luto. Tanto que o meu próximo estudo eu vou colocar o luto e seus percussores. Quem são os estudiosos, os teóricos, né? Clássicos e os contemporâneos sobre a questão do luto. Eu achei muito interessante colocar isso como sequência desse conteúdo de hoje, para que a gente possa ter uma visão do que vem a ser esse luto. Porque, na verdade, todo luto ele é um sofrimento. Até a pessoa chegar a ressignificar a morte é um processo doloroso, é um processo de dor, e a gente não pode negar essa dor. A gente tem que validar essa dor, a gente tem que dar nome a esse processo. Tanto Freud quanto Lacan, eles falam da questão da fala, de validar esse processo de dor. Muitas vezes, nesse processo dos laços, né, existem as recordações, existem os objetos de ligação e transacionais que a pessoa sente a presença de quem já morreu, né? Muitas vezes ela fala, ela introjeta crenças e valores do morto, e assim por diante. Quer dizer, a criança, a gente percebe muito que a criança ela fala: fulana está aqui na sala, fulana, o papai está aqui na sala. Então, a criança ela é muito perceptiva e ela vê e ela tem essa memória, né, da pessoa que está falecida. É muito interessante esse estudo, quando a gente vê todo esse processo da questão do luto, dessas experiências que muitas pessoas acham que isso é bobagem. Não, isso aí é fruto da imaginação. Mas existem pesquisas que são voltadas para isso, e não são pesquisas direcionadas pelo espiritismo, mas são pesquisas feitas por psiquiatras e psicólogos e psicanalistas, tá? E eles colocam como efeito desse processo como se a pessoa tivesse minimizando o seu próprio sofrimento, tá? E isso é muito interessante, porque eu diria que é um mecanismo de defesa em relação à própria dor. Então, a criança ela começa a trabalhar dentro dela esse processo de minimizar, né, o sofrimento. E, com isso, ele evita a questão do isolamento, porque a gente percebe muito quando nós temos pessoas falecidas, a questão do isolamento ela vem como um processo imediato, tá?
Então, quando isso acontece, desses laços contínuos, então isso é um processo de minimizar, eu diria assim, onde eu vou minimizar a minha dor. Existem dois questionamentos que eu fiz, que eu achei muito interessante, e para quem os laços contínuos são úteis, né? E para quem não é. Olha, o mais importante nesses dois questionamentos, nós precisamos examinar o estilo de apego que a pessoa enlutada tem ou teve no seu relacionamento com a pessoa morta. Então, qual é o estilo de apego nesse tipo de relacionamento? Como se deu essa vivência afetiva? Porque nós precisamos questionar como era essa vivência afetiva. Porque é muito importante, porque todos nós temos uma história. Todos nós temos uma vivência afetiva. E dentro da nossa vivência afetiva, qual era o tipo de apego? Qual era o tipo de vivência? Por isso que ela vai nos responder a esse tipo de laços contínuos, eles são úteis. E por que eles são úteis? Quem vai me responder isso é o estilo, é o tipo de apego, é a vivência afetiva durante o histórico dessa pessoa com a que já partiu, tá? Isso favorece um luto saudável, né? Sim. Por quê? Porque vai permitir que a pessoa não precise esquecer ou deixar para trás, mas sim elaborar e reinterpretar a perda ao longo da sua vida. Porque vai existir as lembranças, vai existir as recordações. Tem pessoas que guardam objetos pessoais e, de vez em quando, aquela saudade bate e a pessoa vai lá no seu objeto de lembrança. E o vínculo continuado, ele só é saudável quando não impede o funcionamento psíquico ou a vida cotidiana, né? O luto, ele é saudável a partir do momento que eu não fique isolada, que eu não deixe de trabalhar, que eu não deixe de sair, de ir a uma festa, de uma viagem. Então, o luto em si, ele pode ou não ser saudável. Isso vai depender muito do histórico e da vivência que essa pessoa tem, tá? Não só com o enlutado, mas com a sua própria vida, tá bom? Uma coisa que acontece muito, que a gente viu nos outros conteúdos anteriores, que a questão da negação. Se a pessoa nega a morte ou vive em função exclusiva do morto, pode haver complicações no luto.
Então, nós precisamos perceber até que ponto aquela pessoa ela está conseguindo digerir todo esse processo. Se essa pessoa passar mais de 6 meses sem sair de casa, sem falar com as pessoas, trancada no quarto, este luto ele deixa de ser um luto saudável. Ele passa a ter complicações psíquicas. Uma coisa que eu achei muito interessante da gente trabalhar são a questão da construção dos significantes, né? Que é muito importante essa reconstrução e construção destes significantes. Por quê? Né? A questão do morrer. Reconstruir, construir. Né? Nós precisamos desses significantes. Por quê? Porque uma coisa que nós aceitamos como seres humanos é nascer, crescer, nos tornarmos adultos, envelhecer, mas quando chega o processo da morte, nós, seres humanos, não sabemos de forma alguma como trabalhar essa nossa finalização. Porque nós somos seres finitos. Nós temos um tempo aqui. Este tempo ele tem que ser administrado entre as pulsões de vida e as pulsões de morte. Uma hora nós iremos partir. Então, reconstruir e construir significantes são processos centrais enfrentados por todos os enlutados. Essa reconstrução de significantes é conduzir essencialmente pelas narrativas das suas histórias de vida. Então, nós vamos reconstruir. E quando isso ocorre entre eventos imprevistos ou incongruentes, tais como morte de um ente querido, a pessoa precisa redefinir o seu self e reaprender formas de se envolver no mundo sem a pessoa falecida. Ela precisa entender que aquela pessoa partiu. Então, ela precisa reconstruir dentro dela esse enfrentamento da morte. Ela precisa superar uma ausência, que esta ausência ela vai ser para sempre. Superar não é esquecer, é superar esta ausência. Eu preciso disso. Eu preciso redefinir no meu self e reaprender, né? Outras formas de me envolver no mundo sem esta pessoa. Então, isso são as reconstruções de significantes que eu preciso entender e continuar, seguir em frente. Vamos ver quais são os significados e significantes dentro das perspectivas psicanalíticas e simbólicas, né?
No significante, na psicanálise, é o elemento simbólico, é a palavra, é o gesto, é a imagem que representa algo para o sujeito, mas nunca captura totalmente o real da experiência. E isso é o que eu chamo de significante. O significado é o sentido atribuído ao significante. Quem vai dar isso é o sujeito, quando ele compreende e elabora aquele evento ou aquele vínculo. No luto, a morte do outro, ela interrompe uma cadeia simbólica. Como? Né? O significante pai, ou mãe, ou companheiro, ou filha, né? Perde o referencial real, mas permanece o referencial no nosso psiquismo. Tá? Então, esses são os significantes e significados que nós damos e atribuímos em relação ao luto, dentro de uma visão psicanalítica, né? E, consequentemente, essa visão ela vem trabalhada dentro dos símbolos, dentro de uma simbologia, dos elementos simbólicos, que são a nossa fala, os nossos gestos, as nossas imagens, os nossos pensamentos e tudo aquilo que reelaboramos e que elaboramos e compreendemos em relação aos nossos vínculos. Dentro desse processo, o que é que vai acontecer? O sujeito ele vai tentar reconstruir significantes para elaborar essa ausência. Isso é fácil? Não. Eu diria que é a questão mais difícil, é você elaborar e ressignificar a ausência, superar as ausências, as faltas. Isso é um processo muito difícil, seja pelo luto, que é socialmente negado, seja pelo luto de fato, aquele que a sociedade cria suas regras e diz: não, morreu, você pode chorar a morte do seu enlutado. O nome do falecido, as lembranças, os objetos, tudo isso se transforma em significantes do vazio e da memória. A dor surge porque o significante não encontra mais o corpo presente, que é o que ancorava, o que estava ali presente, o que era o seu acolhimento, o que era o seu reforço egóico, o que era o seu companheiro. Então, aqui a dor ela surge porque esse significante não se encontra mais. Só colocando como síntese, né, a questão da reconstrução dos significantes do luto. O processo do luto envolve ressignificar as ausências. Aquela pessoa, ela não está mais comigo. A relação com a morte não vai desaparecer. Ela é reconfigurada simbolicamente.
o sujeito ele vai buscar novos sentidos para a sua própria existência a partir da sua perda. É muito interessante como esses processos eles vão se configurando dentro da psique humana. Como isso é trabalhado, né? Dentro da nossa psique, essa questão de ressignificar a ausência, ressignificar a perda, e o sujeito buscar novo sentido para a sua própria existência a partir de uma perda, né? É um processo assim que eu diria que é muito doloroso para o sujeito. E quais seriam as nossas intervenções clínicas, né? Ajudar o paciente a nominar a sua dor. A escuta, ela facilita a reconstrução simbólica desse laço perdido. Trabalhar para transformar o significante. Luto, fim, luto, travessia. Então, esse seria uma das intervenções clínicas que nós podemos trabalhar dentro do SET analítico com esse nosso paciente. Tá? Então, nós precisamos dizer que ele precisa nomear essa dor. Antes de tudo, ele precisa dar nomes, né? A escuta ela vai facilitar essa reconstrução simbólica. E a partir do momento que a pessoa vai nomeando essa sua dor, ela vai reconstruindo simbolicamente esse laço perdido. Tá? E transformar luto, enfim, em luto travessia. Tá? Nós precisamos trabalhar isso. Eu coloquei esses 3 como os mais importantes dentro das intervenções clínicas. Uma outra coisa que é muito importante quando se fala na natureza do luto é o processo de resiliência. Tá? A resiliência é a capacidade de enfrentar a perda e a adversidade. Nesse processo, a gente vai reorganizando a vida de forma saudável, sem negar a dor, mas integrando-a. Tá? Eu vou aqui trabalhando os meus sentimentos, as minhas dores, e vivendo e enfrentando essas perdas, essas adversidades, e reorganizando os meus sentimentos. Então, isso é um processo de resiliência. É importante no processo do luto, é fundamental. Nós precisamos desse processo da resiliência para que a gente possa passar por esse processo de enfrentamento. Quais seriam as características dentro desse processo? A capacidade de ressignificar a perda. A manutenção dos vínculos afetivos que são saudáveis. Retornando gradualmente às nossas atividades, e nós precisamos
de um projeto de vida onde eu preciso continuar, porque eu estou viva. Então, eu preciso de um novo projeto de vida. Então, eu tenho que, dentro desta perda, trabalhar esse projeto de vida. O desenvolvimento do sentido existencial, né? O propósito, a espiritualidade, o meu engajamento social. Então, o desenvolvimento do meu sentido de existência. Qual é? Então, nesses processos da resiliência, de trabalhar dentro do sete analítico, de me reorganizar através das ausências, através das perdas, né? Eu preciso de um projeto de vida. Se eu quiser manter este vínculo afetivo com a pessoa que partiu, é considerado saudável? Sim. Eu preciso ter a capacidade de ressignificar essa perda? Sim. Eu preciso de um desenvolvimento de sentidos existenciais? É essencial. Tá? A questão da minha espiritualidade, aqui eu não falo de religião, mas eu falo muito além disso, que é uma questão de espiritualidade mesmo, e o meu engajamento social. Eu voltar às minhas atividades, eu voltar a viver, eu continuar. Existem traumas? Não, ainda não. Aqui são fatores que favorecem a resiliência, né? Quais seriam? O apoio social e familiar, os espaços de escuta e validação do luto, as histórias anteriores de superações, a espiritualidade ou uma filosofia de vida, que eu diria que são os nossos projetos de vida, onde nós precisamos dar continuidade. Aqui. Existem traumas que podem ocorrer durante o luto, principalmente quando esse luto ele acontece de forma abrupta, né? E podem ser por acidentes ou não, tá? Pode ser por violência. Então, quais são esses traumas? Nós sabemos que, embora a morte ela seja um processo natural, nascer, crescer e morrer, né? Ela pode se complicar e se tornar traumática, especialmente em contextos como as perdas abruptas e violentas, pode ser acidente, homicídio, suicídio, tá? Os lutos não autorizados, como a morte de um amante, de uma pessoa com quem você tinha um conflito, culpas ou ressentimentos não resolvidos, luto múltiplo, várias perdas em curto tempo. Às vezes morre 2 ou 3 pessoas da mesma família num período muito curto. Isolamento social no momento da perda, tá? Então, isso pode causar traumas, pode.
E quais seriam esses traumas? Tá? Nós temos transtornos de estresse pós-traumático, transtorno do luto prolongado ou complicado, a depressão, a ansiedade, a angústia, os processos de somatizações, dissociações ou bloqueio afetivo. Esses são os dos principais traumas que ocorrem no período do luto. Tá? A depressão, ela vem sempre, nós já estudamos em vários teóricos, que ocorrem momentos de melancolia e depressão durante o luto. Mas, a partir do momento que eles se tornam traumáticos, é porque a morte ela não foi superada. Tá? Os transtornos de lutos prolongados e as dissociações que acontecem e os bloqueios afetivos. Nós precisamos tomar bastante cuidado com as pessoas que se encontram em lutos, para que esses transtornos, esses traumas, eles não ocorram. Tá? Perceber isso dentro dos nossos lares ou entre amigos, nós precisamos colocar para essa pessoa que ela procure um terapeuta, um especialista do luto, para que esse luto seja trabalhado e que ela consiga sair desse processo traumático, porque vai acontecer outros processos sintomáticos que acontecem dentro da depressão, da ansiedade, da angústia, dos processos somatizados. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado. Quais seriam as nossas intervenções, né, em relação aos processos traumáticos? Acolher sem pressa o tempo psíquico de cada um. Cada um tem um tempo. Eu sei que as sessões elas são de 40 a 50 minutos, mas dentro de um processo traumático, o tempo psíquico dessa pessoa ela deve ser respeitada. O tempo psíquico fora do set analítico, ela também precisa ser respeitada, mas ela também precisa superar a morte. Nós temos um tempo, mais ou menos de 6 meses. Ultrapassou isso, a pessoa precisa de uma intervenção clínica e ela precisa trabalhar esse tempo psíquico para que ela não fique dentro daquele processo da morte, porque ela vai simbolizar um sofrimento que ela não vai conseguir sair, ela vai ficar ali bloqueada, amarrada dentro daquela dor. Aí vem o sentimento de culpa, vem os ressentimentos não resolvidos, vem lutos múltiplos, então a pessoa precisa sair desse processo. Como eu já falei antes, é preciso nomear os significantes traumáticos, como a cena da morte, a culpa, os silêncios. Tá? Se foi numa relação amorosa, às vezes as relações elas se criam vários buracos, vários silêncios, e nós precisamos trabalhar toda essa gama de sentimento. Trabalhar a nossa reintegração, né?
das nossas experiências aos nossos discursos, né? Enquanto sujeito, eu preciso reintegrar a minha experiência, o meu discurso enquanto sujeito, ajudar o enlutado a reconstruir narrativas, identidades pós-perda, porque eu tenho uma identidade com essa pessoa. Na ausência dessa pessoa, essa identidade se perde. E essa identidade perdida, ela precisa ser reconstruída, né? Eu preciso reconstruir a minha identidade na perda, na ausência, na perda definitiva desta pessoa. Então, essa reconstrução da identidade, ela é fundamental. E eu preciso dessa reconstrução, eu preciso dessa nova identidade, com essas ausências, com essas perdas definitivas. E concluindo, né, o luto é um processo simbólico, afetivo e subjetivo. Ele envolve reconfiguração de significantes, relações entre presença e ausência, capacidade de resiliência, riscos de trauma quando o processo simbólico ele falha. O trauma ele só acontece quando o meu processo simbólico ele não acontece. Quando eu me nego a trabalhar os meus sentimentos, a ressignificar a morte, a ressignificar, a continuar vivo diante da ausência desta pessoa. Então, vai ocorrer o risco do trauma, sim, pela ausência ou pela falha desse processo simbólico. Tá? Então, isso é importante, nós compreendermos que a morte, ela perpassa por todos esses processos da mesma forma como a vida em si tem o seu ciclo de conflito, os seus ciclos de ressignificações, os riscos de traumas que nós temos todos os dias, e o que faz com que nós estejamos dentro de um processo de saudável ou não, são os nossos processos simbólicos, é de como eu trabalho, de como eu significo, vou ressignificando a minha vida. Então, isso é muito importante. E isso acontece também com a morte. Nós temos medo até de pronunciar a questão da morte. O que é a morte? É a perda total. E essa perda total, necessariamente, ela não vem com a morte, mas com todo tipo de separação. Seja uma amizade profunda, seja uma relação amorosa, seja um divórcio, é uma perda definitiva. Tá? Então, nós precisamos simbolizar todas as nossas perdas. Caso isso não aconteça, nós corremos o risco
de termos vários traumas. Entre eles, vem a depressão, os processos de ansiedade, que dentro dos processos ansiosos vem vários tipos de sintomas, também tem os processos de angústia. Então, nós precisamos aprender a ressignificar todos os dias aquilo que a vida nos oferece. E, finalizando os estudos de hoje, a escuta clínica no luto é, acima de tudo, um espaço de reconstrução do sentido e dos laços. Essa frase é minha, tá? E eu queria agradecer a todos pela atenção e pela participação de todos aqui nesta noite. Meus cordiais obrigado. E estou à disposição para os questionamentos. Nossa, Dicilene, foi assim, um conteúdo tão vasto, que eu cheguei a me perder aqui, porque eu queria fazer uma pergunta, mas eu fui tentando manter a atenção, o foco na aula, que tá excelente, né? Foi excelente, foi maravilhosa a sua aula, muito elucidativa. Muito obrigada. E aí você falou alguma coisa de Freud lá na frente, que eu ia fazer, acho que o que questionava, alguma coisa em relação a um questionamento. É isso. Não, sei se você eles questionam a forma como Freud coloca, né, o desfecho da questão da morte. Não, que é. Sim, uma cantora. Pois já. Tá. Então, eles colocam que dentro da visão freudiana, que é a questão do se desfazer, né, da morte, os outros teóricos eles colocam, né, que esse laço ele pode ser contínuo. Aí a diferença é essa, que Freud ele se desfaz, né, do vínculo, e os novos teóricos colocam que este vínculo ele pode ser contínuo. Muito bem, parabéns, Dicilene. Parabéns. Parabéns, Dicilene, pela aula. Muito obrigada. Tá, muito elucidativa. Ontem nós falamos de nascimento, hoje nós falamos de morte. Os dois pontos. De acordo com o Freud, por exemplo, a pessoa ela vai, através da sublimação, ela vai diminuindo a dor da morte, né? Então, assim, exatamente, dessa maneira que ela vai se desfazendo dessa dor, vagarosamente, sublimando dia a dia de maneira vagarosa. Porque quem não vive o luto, aquele luto continua nele. Aquilo, continua, a gente precisa ir lutar as nossas perdas. Ou seja, a gente tem o direito quase de todos chorar. os dias nós temos perdas, só que nós ultrapassamos ela e não conseguimos trabalhar as nossas perdas. Isso. E chega um momento que ela acumula, né? Por exemplo, no momento de morte, essa perda ela se torna grande, ela se torna enorme. Na morte, mesmo quando a pessoa, por exemplo, o outro não morreu,
mas o outro tem um câncer. Então, o filho, por exemplo, ele pode vir a ter um câncer porque ele teve medo daquela mãe ou daquele pai morrer. Ou quando perdeu o pai ou a mãe, ele não deu conta de simbolizar, de nomear aquela dor, e aí vem um câncer. Então, assim, simbolizar dia a dia e aceitar dia a dia e fazendo pequenas mudanças é o que vai fazer diferença. Sim, com certeza. Agora, Dircilene, também é complicado que no nosso momento, né, na nossa contemporaneidade, o quanto às vezes as pessoas também, como é que eu vou dizer, a sociedade, de uma certa forma, ela quer que as pessoas não passem por esse luto. Isso é complicado, essa ode à felicidade constante, né? E a pessoa tem que passar por esse processo. É muito complicado. Precisamos sim, porque a vida não é só felicidade. A felicidade ela é muito momentânea. Você tem que apreciar, vivenciar aquele momento e guardá-lo. Mas haverá conflitos, a vida não é só felicidade, ela tem conflitos, ela tem perdas, ela tem ausências definitivas, e você precisa superar e continuar. Por isso que eu escrevi aí nos comentários que o luto ele precisa ser vivido. Por quê? Porque às vezes alguém perde uma pessoa na morte mesmo, não é um luto só de separação, ou mesmo de separação, de distanciamento, uma pessoa, um filho mudou para um outro país, uma coisa assim. Mas então houve um luto. Aí é um casal, um deles não quer que o outro sofra o luto, então começa a querer fazer festa em casa. Eu tô falando isso porque eu já passei por isso. Eu perdi o meu pai em 2015, em janeiro, a minha mãe em maio. O meu marido começou a trazer pessoas da igreja para fazer festa na minha casa. Eu passei a odiar essa religião e esse povo. Por quê? Porque eles não respeitaram o meu luto. Então, o luto tem que ser respeitado, não é hora de fazer festa em casa. Tem que deixar a pessoa enlutada ter o tempo dela. Exatamente. O tempo psíquico desta pessoa, ela precisa ser respeitada. A pessoa precisa chorar, ter o direito de chorar. Precisa sim. E o quanto a gente também já discutiu certos assuntos, como tipo a perda de um membro, também é uma forma de luto, né? Tem acontecido demais, o que tem mais visto por aí são acidentes de moto e as pessoas perdendo muitos membros do seu corpo, pernas, braços, essas coisas. Está muito complicado. E a pessoa tem que reorganizar todo o seu mundo, né, em relação a essas perdas. Exatamente.